Bom, falar de aumento de preço já virou chover no molhado. Eu não concordo com a análise econômica de que o Bolsonaro não vai tirar poder do Paulo Guedes. Ele vai tirar poder do Paulo Guedes, colocando o Onyx ali, que entende muito mais de gente do que ele, Paulo Guedes. Ele vai perder poderes do Paulo Guedes, porque senão o Bolsonaro, com as ideias do Paulo Guedes, vai se ferrar. Ele não vai ser eleito nem para presidente de time de botão, se ele continuar seguindo aquilo que o Paulo Guedes fala para ele. A maior prova disso é que numa entrevista comigo mesmo, o Bolsonaro falou o seguinte: eu tive que brigar com o Paulo Guedes para mexer no preço dos combustíveis. Que ele não queria mudar o presidente da Petrobras aumentava o petróleo todo dia indexado ao dólar. Ele confessou que teve que discutir com o Paulo Guedes para que o Paulo Guedes cedesse e trocasse o presidente da Petrobras. Então, ele deve quebrar o pau com o Paulo Guedes quando o Paulo Guedes fica pensando só no mercado financeiro, fica pensando no PIB e ninguém come PIB. Então, essa mudança ministerial é um gata-pari. Gata-pari é quando você faz aquilo que o cara não quer para talvez forçar a própria saída do cara do ministério. Ninguém aguenta mais esse Paulo Guedes. Nem o mercado financeiro de onde ele vem e nem o povo aguenta o Paulo Guedes. Então é interferência direta, sim, em poder do Paulo Guedes. Essa história de economista e de conversar para cá, para lá, o Paulo Guedes vai perder poder. Você pode ter certeza que vai perder poder. E, aliás, ficou claro, né, na entrevista que eu fiz com o Onyx anteontem aqui, quando o Onyx estava conversando comigo e evidente que ligou o Paulo Guedes para ele. Eu perguntei, o Paulo Guedes, por que você não me diz o que você vai falar com o Paulo Guedes? Era sobre essa mudança de ministério. O Paulo Guedes deve estar incomodado. Temos um momento em que o Onyx atende ou pede para a assessoria dele atender o Paulo Guedes. Vamos ouvir. O ministro. Não, responde aqui o Paulo Guedes, Fassão. Diz que eu estou no fundo da tela. Paulo Guedes! Deixa eu falar com ele um segundo. Ele deve estar querendo me atender, o Paulo Guedes. Eu acho que ele quer me cortar o pescoço. O Paulo Guedes está ligando, né? Que notícia será que ele tem? É auxílio emergencial? Eu pedi para ele me ligar porque eu tenho que ter uma conversa com ele. Sobre o que, ministro, mais ou menos? Só para a gente saber, auxílio emergencial? Coisas que eu preciso acertar com ele, para o presidente. O senhor não pode adiantar alguma delas para nós aqui, não? Essas não. Nenhuma? Mas assim que a gente tiver as coisas... Mas são medidas boas. São medidas boas. Mas quando eu tiver encaminhado, eu te ligo e eu venho para falar sobre elas, tá? Que o presidente falou... E aí o ministro não falou porque já devia ser tratativa do Ministério do Trabalho, que volta a ser recriado, e ele, ministro Onyx, vai fazer parte. Eu entendo isso como uma mudança boa. O cara, para ser presidente da República, pode ser acusado de tudo, menos de ingênuo e burro. Né? Porque se o cara chega a presidente da República, ele tem algum mérito. Ninguém chega à toa à presidência da República. Então, algum mérito ele tem. E o Bolsonaro, de besta, não tem nada. Sabe que se ele ficar atrelado a essas ideias retrógradas do Paulo Guedes, que ele se acha o revolucionário, que ele inventou a matemática, é o mal Batahan dos números aí, se ele continuar influenciando o governo Bolsonaro, ele não agrada, repito, nem o mercado financeiro e deixa o povo morrendo de fome. Então, tá certo o Bolsonaro em reduzir o poder desse cara. Eu já mandava logo ele embora, de uma vez. Trocava logo de uma vez. E vai acabar acontecendo isso, ou ele vai tomar um simancol e vai cair. Bom, voltando à vaca fria, velho, eu acho que mais do que necessária é essa mudança, porque o descontrole de preços que nós temos no Brasil é inaceitável. Ninguém aguenta mais ficar pedindo esmola para comer, empresário não recebe incentivos para retomar a economia, energia elétrica cada vez mais cara, é um breque grande na economia, eu não vejo empresário nenhum satisfeito. E não adianta o cara pregar a luta de classes, de empregado contra patrão. Patrão é que dá emprego. Patrão é quem abre o campo de trabalho para você. Esse é o grande detalhe. Então, nós temos empresários bons? Claro que temos. Temos corruptos? Tem em todo lugar. Mas temos empresários bons.
tanto que o Brasil é a 10ª economia nessa pindaíba que o mundo está, e o Brasil esteve depois do governo Dilma Manteiga, que jogou o Brasil numa recessão desgraçada, com 14 milhões de desempregados. Quem mantém o Brasil funcionando são os empresários que dão emprego, mesmo assim a gente tem uns 30 milhões de desempregados. Então, se o empresário não está satisfeito com o Paulo Guedes, só se fala em aumento de carga tributária, mais imposto. Se o cara recebe mais imposto, o que ele vai fazer? Ou ele não cria emprego, ou ele vai mandar a gente embora, num país que precisa de emprego, precisa de incentivo ao empresariado para colocar você empregado. Há quantos anos você está sem emprego? Então não adianta você querer ficar brigando com o patrão, luta de classe com o operário, com o patrão. Não. Estamos todos juntos nesse momento em que quanto mais o empresário tiver incentivo para retomar a economia, talvez você que há 5, 4, 3, 2 anos bate com a cara na porta, mesmo qualificado e não tem emprego, ou terá, não é? Então esse Paulo Guedes atrapalha gregos e troianos. Esse é o grande detalhe. Ninguém está satisfeito com ele. Acho que tem que ter reforma ministerial, sim. Por outro lado, o prefeito de São Paulo, ele vai de mal a pior. Eu não quero pegar no pé do cara, mas eu já estou bem com o saco cheio desse cara aí. O cara dizendo que vai dar incentivo para funcionário, para levar morador de rua para abrigo. Ontem nós entrevistamos um cidadão que falava muito bem, morador de rua. Ele disse assim, olha, não é porque eu sou morador de rua que eu não mereço dignidade nem respeito como todo mundo. A democracia é o princípio básico disso aí. Dizia Aristóteles da antiga Grécia que a democracia, já que a gente é parecido como ser humano, não é? Um é parecido com o outro, nada mais justo que tudo ser igual para todo mundo. Não é assim que funciona. Principalmente no Brasil, você divide desigualdades e não igualdades longe do princípio democrático, essa divisão de renda canalha de muita gente pobre e misturada com ratos no centro da 10ª maior cidade do mundo, da maior cidade do Brasil, administrada por um cara que parece ser mais do que incompetente. Se for só incompetente, tá bom. Agora, se beirar outras coisas e houver a denúncia, a gente vai pro pau. Então eu vou dizer o seguinte desse prefeito, o que adianta dar bônus para levar o cara pro abrigo? Esse capaz dizia, a gente merece ser tratado com respeito. Mas por que você não vai pro abrigo? Ah, eu não vou pro abrigo porque a torneira não funciona, porque não funciona o chuveiro, porque não funciona o banheiro, eu prefiro ficar na rua. Ao invés do cara melhorar os abrigos e criar abrigos de campanha, já que eles gastaram dinheiro, muito dinheiro, com Iaba, 52 milhões de reais, com aqueles hospitais de campanha que funcionaram pelas tabelas. Um exemplo deles é o hospital de campanha do Anhembi, que quando chovia parecia cataratas de Iguaçu. O frio lá dentro do abrigo, o cara não morria de coronavírus. Morria de pneumonia, mas não por causa do coronavírus, porque era um frio desgraçado. Enfermeiros, médicos reclamavam pra caramba. Lamentável. E já era a mesma administração desse cara junto com o Bruno. Bom, esse cara, eu acho que ele tá bebendo água em cachoeira. Dá incentivo para levar o morador pro abrigo, melhora o abrigo. Faz aí abrigos de emergência. Agora dá incentivo pro cara ir pro abrigo. Isso é uma ideia estúpida, ridícula e grotesca. Tem que começar pelo começo. A humanidade viveu, durante a Idade Média, que era conhecida como a Idade das Trevas, um dos piores flagelos de todos os tempos, se não foi o pior flagelo de todos os tempos, que acabou praticamente com boa parte da população mundial. A raça humana esteve ameaçada de morrer sob a peste bubônica, chamada peste negra, e ninguém sabia que era transmitida por quem? Pelos ratos, os mesmos que estão do tamanho de gatos, comendo gato e cachorro, os ratos do centro de São Paulo, que vão comer o resto da comida, que eu não vi ninguém falar que a prefeitura entregou. Foram ONGs, pessoas de bem, que vão lá entregar cobertores e daí por diante. O cara entrega 2 marmitas, faz uma hora auê, e desse auê, porque entregou 2 marmitas, uma cidade que tem 67 bilhões, terceiro orçamento do Estado, e ele diz que não dá, que é mais 8 bi, para dar para quem? Para a empresa de ônibus, que ele já financiou 1 bi, para ficar parada? Quer dar mais o quê? 4 bi que os caras querem?
Para a empresa de ônibus rodar com metade da frota com gente sendo contaminada? Isso é um tapa na cara da sociedade, uma coisa dessa. Vai acabar com os ratos que tem no centro de São Paulo. Aquilo é um perigo à saúde pública, arrebenta com aqueles cidadãos que já estão ali esperando a morte chegar, porque a vida não lhes chega através da prefeitura. Tem cara que dorme em barraca de criança, que muita gente doou, o cara fica com metade da perna para fora, metade do corpo para fora da barraca. Não é? Eu nunca ouvi falar de que a prefeitura tratou bem esses caras, não ouvi. Em todas as matérias que eu fiz lá, não ouvi uma única pessoa falar que recebeu uma marmita da prefeitura. Só outro dia que ele chamou a equipe para distribuir marmita e fazendo como se fosse o Mahatma Gandhi de São Paulo. Não é. E outro dia começou a distribuir marmita, porque tem um rapaz da Bandeirantes que metendo o pau em mim, é um brincalhão, no mínimo incompetente até agora. Espero que pare pela incompetência. Se passar da incompetência, nós vamos descobrir. Para que esse cara quer 8 bi a mais, para somar aí 75 bi para administrar a cidade de São Paulo? Isso é um horror em relação às outras cidades do Brasil, que não tem orçamento nenhum. É o terceiro maior orçamento da União. E o cara diz que 67 bilhões não dá. Ah, vai descatar, ó. Isso é um horror para os povos do Nordeste, das cidades do Nordeste, do norte do país. Macapá, que falta energia elétrica, entendeu? Cidades abandonadas no norte e nordeste do país, no sul do país aqui pertinho, no sudeste, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e o cara acha que 67 bi é pouco. Isso é uma vergonha, isso não tem cabimento. Vai administrar mal assim no raio que o parta. Agora, o cara pedir empenho das pessoas é uma coisa. Agora, pedir pro cara fazer a função dele, dar bônus para levar morador de rua para um local que o morador de rua não quer ir porque não funciona, isso é uma calamidade e é inaceitável. É inaceitável que a cidade de São Paulo tenha quase 60 mil pessoas morando na rua. Isso é uma cidade considerada uma cidade grande em países europeus com 60 mil habitantes de médio ou grande porte. É incompetência atrás de incompetência, para não dizer se tem outra coisa, a gente vai procurar se tem, e o Ministério Público já começa a apurar porque é que esse cara diz que quem morre de frio não morre de frio. O Ministério Público é hipercompetente, eu confio demais no Ministério Público, sempre estive ao lado do Ministério Público quando queriam tirar o Ministério Público de investigações, e nós fomos atrás e provamos por A mais B que o Ministério Público tem que continuar investigando da maneira que ele investiga. E mais, confio no Procurador-Geral do Estado, que é o doutor Sarrubo, para esclarecer essas mortes de frio, que é muito fácil. O cara ficar lá na casa dele, bem no quentinho, não é? E os caras morrendo com 0 grau na rua, em Engenheiro Marcilac, em Parelheiros, e 5, 6 graus deitado num chão gelado, dividindo o chão com ratos, não é? Cadê a música do Cazuza aí? Sua piscina cheia de ratos. É o fim do mundo. Absurdo. E rato, você viu o tamanho do rato? Cadê o rato aí? Não tem o rato aí? Põe na tela aí, ô Daniel. Os ratos são enormes aí. Pô, eu que tomo vacina, vocês têm efeito colateral, cara? Cadê o rato aí? Bota o rato aí. Isso é lamentável. O Ricardo Nulo, que ele não fez nada até agora, tem chance ainda de se tornar um bom prefeito. Espero que sim. Se não, a cidade de São Paulo, que já está perdida, vai ficar pior ainda. Começou a taxar aplicativo, vai aumentar a comida que chega para você. Começou a taxar aplicativo, o cara que já não leva ninguém no Uber, no táxi, vai levar menos ainda, porque você acha que o dono do aplicativo vai passar o aumento de imposto para quem? Para quem anda de Uber, anda de táxi, e para quem compra comida. E o coitado do cara de moto tem que entregar pelo aplicativo. Vai provocar desemprego, inclusive, porque as pessoas vão parar de comprar comida se subir 1 centavo do dono do restaurante ou do bar, que vai ter que aumentar a comida para entregar por aplicativo que está salvando a pátria. Só fala em arrecadação, aumento de arrecadação, imposto e coisas que tais. Tem um cara cantando aí, não, deixa pro fim. O Cazuza. Outra coisa, existem momentos da vida que, se você ficar calado e se omitir, você ultrapassa o limite
entre a coragem e a covarde. Existem momentos que é melhor você não falar nada, mas perante alguns fatos você não pode guardar a língua dentro da boca, de forma alguma. O senhor ministro da Defesa, general Braga Neto, pessoa que eu conheci, achei simpática, durante a intervenção militar no Rio de Janeiro, eu fui entrevistar o presidente Temer no Palácio Duque de Caxias e encontrei o Braga Neto. Tive a oportunidade de conhecer um cara que teve experiências internacionais, dirigindo tropas no Haiti, daí por diante, missões internacionais em vários países, e achei que era de uma mente aberta. Gostei mesmo do cara, depois fiz uma entrevista com ele e tudo mais. Isso não lhe dá o direito de rasgar a Constituição brasileira. Isso não dá o direito do ministro da Defesa rasgar claramente a Constituição brasileira. É atribuído às Forças Armadas o papel de Estado, não de governo. Está escrito na Carta Magna do país. Seja quem for o presidente, militar, jogador de futebol, quem quer que seja o presidente da República, médico, as Forças Armadas têm que garantir as agressões externas que, porventura, o país sofra, tem que restabelecer a ordem e a lei dentro do país se as forças policiais regulares não conseguirem, que foi feito por LDO e por intervenção com o Temer no Rio de Janeiro, por medidas com pedidas de governadores para que as Forças Armadas reforçassem os seus estados, porque as polícias estavam em greve ou não dando conta da situação, e cabe às Forças Armadas não se meter em política. O ministro da Defesa, Braga Neto, já ameaçou diretamente o senador Omar Aziz, o que é uma interferência política grave, e também diz lá que os militares têm que, da ativa, não pode ter participação política. Está no gibi, está no regimento da corporação, que é a gloriosa, Marinha, Exército e Aeronáutica, né, que não é permitido a qualquer militar da ativa ter função política. Isso é rasgar a Constituição e rasgar a regra dos militares, que preza essa regra por disciplina e preza por hierarquia. Isso tudo está sendo rasgado aí. Quando ele diz para o Arthur Lira que não vai ter eleições se não tiver voto impresso, então ele pode dizer amanhã, não é? É aquela história, entrou no jardim da sua casa, deixou, ele vai para dentro da sua casa. Ele pode dizer amanhã que se o Bolsonaro perder, não vai aceitar o resultado das eleições. Lamentável que isso tenha saído, mais uma vez, de uma pessoa que eu sempre confiei, gostei e achei um cara legal. Isso é inadmissível. Isso provoca um desequilíbrio de poderes num país de uma instabilidade enorme, com gente morrendo da doença, onde ainda mais morrem pessoas do coronavírus e outras doenças do Brasil, não é? E morrendo de fome. O país está numa instabilidade social e sanitária inaceitáveis. Inaceitáveis. Muito por conta da condução do Pazuello, que também era um militar, que estava no Ministério da Saúde e que só fez bobagem para não dizer se incorreu em crime ou não. Isso aí, quem tem que apurar são os órgãos competentes, não sou eu. Muito militar deve estar incomodado com aquele Pazuello que só fez trapalhada lá no Ministério da Saúde. Depois foi se meter em discurso do Bolsonaro, que também é proibido pelo regimento militar, e rasga-se a Constituição. Fiquei muito triste com essa posição do senhor ministro da Defesa. Sempre gostei dele, mas isso é inaceitável. Há momentos que você não pode se calar, porque senão as instituições vão para o espaço. Hoje o cara quer voto impresso, amanhã o cara quer dizer, olha, se o Lula ganhar do Bolsonaro, nós não aceitamos o resultado e vamos botar tanque na rua. O que é impensável hoje em dia, mas o que é impensável pode acontecer, porque outro dia entraram na casa do presidente do Haiti e fuzilaram o cara. É uma coisa tão demodê esse negócio de golpe ou coisa parecida, mas do jeito que as coisas caminham no Brasil, inaceitável, senhor ministro, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, com todo o respeito que eu tenho às gloriosas Forças Armadas, isso é inaceitável, pô. É inaceitável. É inaceitável. Vocês não podem ditar regras da nação.
Quer fazer um plebiscito, quer consultar o Supremo, quer consultar o Congresso, que se faça de uma forma democrática, não por imposição. Avisar o presidente da Câmara que se não tiver voto impresso não tem eleição. Isso é inaceitável. É inaceitável. E parece que o Bolsonaro está com medo de perder a eleição. Isso não pega nem bem para o presidente da República. Aceita as regras do jogo e vai pro pau. Ganhando o cara vai ser julgado nas urnas. Ou ganhe quem for que esteja lá. É inaceitável. Isso é inaceitável. E eu repito, há momentos na vida... Pode tirar essa música aí, não põe não, que agora não cabe. Há momentos na vida, se você não expressar aquilo que você sente, você é um covarde. É um covarde. E cá entre nós, eu aprendi na minha vida que o medo não é a ausência da coragem. O medo você tem que agir sobre ele. Todo mundo tem medo, mas quem não é covarde é quem aprende a controlar o medo. Isso eu já aprendi faz tempo e vou dizer uma coisa para você. Entre continuar vivendo sem honra e sem coragem, melhor morrer. Jamais vou me calar diante de coisas que eu não concordo, não aceito e não engulo. Faça isso você também, contra qualquer coisa, não é sobre isso que eu estou falando, mas contra qualquer coisa. Se insurja sempre contra aquilo que você acha que é opressão, contra aquilo que você acha que é sacanagem, contra aquilo que você acha que não estão lhe tratando como uma pessoa igual. Porque quando te tratam de uma forma desigual e você aceita, você vira covarde. Eu pergunto a você, o que é que você tem a perder hoje em dia com essa vida tão ruim em pelo menos manter a sua honra? RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes. Bom dia, Felipe Garrafa. Como vai você? O que temos de notícia aí ou quem está aí para a gente entrevistar? Bom dia, Datena, bom dia a todos, vou bem. Uma informação que acaba de chegar sobre isso mesmo que você estava falando, sobre essa informação do Estado de São Paulo, dessa possível ameaça do ministro Braga Neto ao presidente Arthur Lira. O Braga Neto se manifestou na sequência, chamou de invenção a reportagem do jornal Estado de São Paulo e agora o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse o seguinte: conversei com o ministro da Defesa e com o presidente da Câmara e ambos desmentiram enfaticamente qualquer episódio de ameaça às eleições. Temos uma Constituição em vigor, instituições funcionando, imprensa livre, sociedade consciente e mobilizada em favor da democracia, Datena. Era só isso que eu esperava do Braga Neto. Eu achava que não estava cabendo para o senhor ministro da Defesa esse tipo de declaração. Agora o jornal vai se explicar. Um jornal como o Estado de São Paulo ia publicar mentira. Eu também não acredito que ia publicar mentira. É que as pessoas falam e depois veem que não cola e aí voltam atrás. Não é o perfil do Braga Neto. Eu não esperava uma declaração dessa que ele deu. Jamais. Fico feliz que ele tenha voltado atrás. Se falou, tenha voltado atrás. Porque aí é o cara que eu conheci. Senão é um cara completamente diferente do que eu conheci. E eu repudio esse tipo de afirmação que ele pode ter feito. Está dizendo que não falou? Aí nós precisamos saber se ele falou e resolveu voltar atrás. Porque também não vou desmoralizar os nossos colegas do jornal aí. Vamos saber o que é verdade e o que não é verdade. Agora, se ele voltou atrás, ou se ele disse que não falou, pelo menos é melhor do que uma situação insustentável que ameaça os poderes e a democracia. Isso jamais pode ser aceito por qualquer um de nós.